Estação Nikon nível 5M. Ensinar os amigos aí, pra quem não sabe, manusear a estação offset. Para iniciar o offset, um topográfico, você tem no estaqueamento as coordenadas e as cotas do projeto, do seu eixo. Então no topográfico aqui, como vocês podem ver, nome, descrição, norte e cota. O nome é simplesmente o ponto do arquivo, a descrição, o estaqueamento, as coordenadas e a cota. Como vocês podem ver, o número do ponto 1 é estaca 0, A2 estaca 1, A3 é estaca 2 e assim sucessivamente. Certo? Então vamos lá. No topográfico você pega as coordenadas dos seus eixos, cota, insere dentro do arquivo. Então no nosso caso funciona de que maneira? Essa estação você trabalha com 2 arquivos, igual a Topcon, entendeu? Igual as outras estações que tem por aí. Então você tem que abrir, primeira coisa, o arquivo seu de eixo. Então você vai obras, o meu arquivo de eixo aqui, ele chama acesso 1A. Então ele está com estaqueamento, acesso 1A. Esse é onde se encontra as minhas coordenadas de eixo de projeto. Dou um OK ou um Enter, abrindo obra, certo? O que eu costumo fazer? Os pontos de poligonal, os pontos de apoio, os auxiliares, os PS, tá? Eu tenho em outro arquivo. Então eu vou lá de novo. Menu, obras. Vou procurar. Pode reparar que o arquivo que eu abri, ele cria um asterisco do lado esquerdo. Então eu vou procurar os meus pontos de apoio, os meus piquetes que estão com coordenadas e cotas. No meu caso aqui eu coloquei um arquivo que chama ponto de apoio. Tá todos os piquetes e as cotas para mim locar a obra. O que acontece? Embaixo tem uma tecla CTRL. O que significa isso? Dentro daquele arquivo que eu abri, onde estão as informações do meu eixo de projeto com cota, eu vou pegar o meu arquivo de pontos, que são os pontos os PS, vou jogar dentro dele. Significa a mesma coisa que você pegar, copiar e colar dentro da pasta do meu estaqueamento. Então eu vou controlar essa obra. Aperto CTRL, aí ele me pergunta: controla essa obra? Sim. Confirmo. Beleza. Dou um ESC, dou outro ESC para sair. Agora eu vou estacionar o aparelho. Estacionar. Conhecida? Sim, porque eu já tenho essa informação desse ponto. Dou um Enter. Ele me pede o nome da estação, do ponto de estação. No meu caso aqui, o ponto de estação o meu piquete chama acesso 1A-6. Dou um Enter. Dou outro Enter. Aí ele me confirma as coordenadas. Olha lá. PT AC1-6 CD. CD é descrição, código. O que é esse código? PA é um ponto de apoio. Se eu tiver uma listagem de coordenadas e querer conferir, ela fica automaticamente configurada aqui para mim olhar se está certa a coordenada do ponto de partida. Dou um OK. Naturalmente, ele já está me pedindo o AI. Eu vou colocar a altura 1481. Certo? Naturalmente, você está me pedindo também avisado em ré, coordenada ou ângulo. Como eu já tenho um piquete coordenado, é coordenada. Certo? E o nome da ré, o nome do meu piquete, vou em pilha, chama MECMA 01. Confirmo.
Aí ele me parece também, olha lá, ó, ele é um ponto de poligonal. ECMA 01 CD código, é código igual a código. E o ponto é uma poligonal. Então eu estou partindo do poligonal. Confirmo. Naturalmente ele já perde também o AP, altura de prisma. Vou deixar com 1,60. E o que ele fez? A estação está orientada já. Eu posso girar ela para um lado e para o outro, que esse grau aqui não vai, essa azimuth que ele calculou não vai mudar, não vai alterar. Visto no ponto, já está orientado lá na minha ré, que é a minha baliza. Você pode medir na tecla MSR1 ou pode considerar Enter, que eu estou só travando essa ré. Ele me calculou azimuth de um ponto para o outro, normalmente como faz as outras. Então eu não tenho necessidade de medir. Minha poligonal está feita, está fechada, está tudo certinho. Eu vou só colocar o bastão lá, o auxiliar vai aprumar o bastão e eu vou dar um Enter. Olha lá, quando eu der um Enter, ele já acusou para mim que eu estou já orientado, o equipamento já está no início, certo? Vamos começar a marcar um offset. Eu vou aqui na tecla 4, programa, linha de referência entre dois pontos. Dou um Enter. Vamos lá. Eu quero alocar a estaca 35. A estaca 35, no meu arquivo, o número do ponto é 39. E eu vou começar da 35, naturalmente ela vai vir aumentando. Então vai ser a 35, a 36 e a 37 e assim por diante. Então como que eu vou fazer? A estaca 35, ela está gravada com o número do ponto, tá? Como eu falei, você pode começar a sua estaca 0, gravar com o número 0. A estaca 1, gravar com o número 1. É só o ponto para você ter a facilidade de você chamar o ponto aqui na tela, não ficar digitando todas as coordenadas de eixo. Então, o aparelho está falando contigo, com você, introduza a linha do ponto 1. Você pode ver que tem aí em cima ponto 1 ou ponto 2. Então, o que acontece? Eu vou digitar aqui 39, lá, 39, e me apareceu lá o ponto 39, o código é a estaca 3500. Me informou as coordenadas e a cota de projeto. Ok, confirmo. O outro ponto, 40, vou digitar 40 que vai ser a estaca 36. Beleza. Essa estaca 36 é a estaca adiante. Então ele considera-se que você está alinhado uma estaca ao outro, ao eixo. Por favor, vira o bastão para cá, Antônio. Então a gente vai fazer um teste aqui, certo? Na verdade, pode deixar aí mesmo, só virar. Isso, tá bom. Vamos fazer um teste aqui, nós vamos medir um prisma, põe um prisma num certo lugar. Ele vai me falar pra mim. Nessa situação, você vai apertar a tecla MSR1. O que ele significa? Ele mediu, tá vendo? Como eu entrei com a estaca 35 e um alinhamento com a estaca 36, ele está me dizendo aqui que na situação de eixo, eu estou 146 metros afastado da estaca 35, quer dizer que eu estou a mais em relação a eixo. E eu estou negativo 16 metros do eixo também. Então se você quisesse locar a estaca no eixo e locar a estaca no local dela mesmo, tá? Eu teria que voltar, pedir para o auxiliar voltar 146 metros e ele ir 16 metros para a direita dele. Que seria, no caso, ele voltava a 16 metros. Então, o piquete teria que dar 0,00, o offset, que é aí o traço S, teria que dar 0,00, e o DZ aí é a cota. Significa que eu estou mais alto, 9,53. Simples. Simples. Então, o que é a questão de offset nesse equipamento?
você tendo as coordenadas de eixo, você tendo o estaqueamento, já dentro aqui dos equipamentos, seus pontos de coordenada de apoio também dentro do equipamento, você vai só, naturalmente, saber qual estaca você está alocando. Que seria também, no caso, se você queresse alocar o eixo, né, você teria essa possibilidade aqui também, da mesma forma. Ou você em locação também. Dessa forma, eu sei onde que eu estou meu estaqueamento e eu consigo calcular um offset. No caso aqui, você poderia fazer o quê? Se você tivesse um eixo e esse eixo teria um bordo afastado para um lado para o outro 5 metros, né? Suponhamos 5 metros. O seu corte seria de 10 em 10 metros. Então você calcularia o seu offset. Ia te dar a cota, ia te dar o afastamento paralelo ao eixo e você conseguiria alocar seu offset, certo? Boa noite.